Caros alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa 6ª teleaula de inglês instrumental. Como eu havia falado para vocês na aula anterior, nós vamos iniciar com o 2º módulo, que vai trazer um pouco da gramática da língua inglesa. Como nós temos um período curto para essa teleaula, eu vou precisar abordar apenas as coisas básicas da estrutura da língua inglesa. Então, nós vamos trabalhar com alguns tempos verbais, os principais, né, durante essa aula e as próximas aulas. Nós vamos trabalhar com pronomes e para poder dar uma ideia geral para vocês de como a língua inglesa funciona e ajudar na compreensão de textos em língua estrangeira. Então, vamos para os slides agora. A agenda da aula, então, hoje nós temos os pronomes pessoais e pronomes possessivos, que em inglês são chamados de adjective pronouns. Nós vamos começar, então, com os pronomes pessoais, que são os personal pronouns. Então, nós temos aqui I, que significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it, que significa ele ou ela para objetos e animais, então é um pronome neutro, significa ele ou ela. You, no plural, vocês. We, nós. They, eles ou também elas, faltou aqui colocar, ok? Então, vamos ver alguns exemplos, tá? Dos pronomes nas frases. Nós temos aqui, I am your new teacher. Então, aqui tem um pronome I, eu sou seu novo professor ou sua nova professora. You look young, nós temos o pronome you. Você aparenta ser jovem. She's a nice teacher. Então, nós temos o pronome she, que significa ela, é uma professora legal. It is my material. Aqui a gente fez a tradução como este, mas o ideal seria ele é meu material. Só que a gente não fala assim em português, a gente fala este é meu material. Eu usaria em inglês with. You are my students. Vocês são meus alunos. Como é que eu sei que está no plural, que é vocês? Por causa da palavra students, alunos. Então, aqui só pode ser vocês e não você, porque em inglês não diferencia você e vocês, certo? Mais alguns exemplos, então. She likes to eat a lot. Aqui o pronome she, ela. Ela gosta de comer muito. We love food. Nós, pronome, né, aqui, adoramos comida, amamos comida. They are fat, pronome. Elas são gordas, poderia ser eles também. Ia depender do contexto ou da figura que estaria associada, poderia ser elas ou eles. Bem, nós vamos falar um pouquinho agora dos pronomes possessivos, ou como eu falei anteriormente, adjective pronouns. Então, num texto é importante a gente conhecer esses pronomes para entender a relação de posse. Então, os pronomes possessivos, eles são utilizados para indicar posse. Então, este é o meu computador, esta é a minha aula, né? Prestem atenção nos seus exercícios, então seu, meu, minha, indicando posse. É importante a gente identificar esses pronomes em um texto de língua inglesa para que a gente possa saber de quem que está sendo, que o texto está falando, né? E ajuda muito a compreender algumas frases. Então, vamos para os possessive adjectives ou pronomes possessivos. Então, nós temos aqui no slide my, que é meu ou minha, your, seu, sua, his, dele, her, dela, its, dele ou dela, para objetos e animais, our, nosso, nossa, nossos ou nossas, your, novamente, seus, suas, então aqui o plural de seu, sua, e their, deles ou delas. Vamos ver uns exemplos, né? This is his car. Este é o carro dele. Jane is her sister. A Jane é a irmã dela. Do you know where your books are?
você sabe onde os seus livros estão? Por que que eu sei que é seus? Porque books está no plural. Então, são seus livros. Is this their classroom? Esta é a sala de aula deles ou delas? No, it's our classroom. Não, ela é a nossa aula. Olha o it aqui funcionando como ela, se referindo à sala de aula, né? Ela quem? A sala de aula, no caso classroom, é nossa sala de aula, não dele. Continuando então, nós temos um texto. Interessante, né, quando a gente vai para um texto e vai utilizar um pouco da gramática que a gente viu, é muito importante quando você estiver numa atividade, quando você estiver num exercício, você prestar atenção, né, nos pronomes pessoais e possessivos. Vai marcando, vai grifando, né? Por quê? Porque quando eu estou utilizando um pronome é porque eu estou falando de alguém ou de alguma coisa. Então, o pronome, ele está substituindo o quê? O nome. Ele tem uma importância ali. E eu preciso identificar esse pronome. No caso do pronome pessoal, o pronome possessivo, como eu falei, dando essa ideia de posse. Então, nesse exercício que nós vamos ver agora, voltando para o slide, ele pede justamente, leia o texto, identifique pronomes pessoais e possessivos. Primeiro, antes da gente ir para o texto, vamos fazer o prediction, olhando a estrutura do texto. Que tipo de texto é esse? Não é uma poesia, não é um texto técnico, porque começa com um nome próprio, um cumprimento, hi, que é oi, né? Hi, Laura, né? Tem uma assinatura embaixo, love, né? Uma forma de se despedir. Então, pelo formato, pelo layout. Então, eu vejo que isso aqui é uma correspondência. Então, vamos lá. Começando. Hi, Laura. It's good to hear from you. É bom ouvir sobre você, de você. Então, aqui nós temos um pronome, o it, né? Que ele significa ele ou ela para objetos e animais, mas aqui ele não vai ter tradução. Porque ela está falando de que é bom. Né? Em inglês eu não posso colocar só is, é bom ouvir de você. Eu tenho que colocar it is good to hear from you. You, pronome pessoal, você. I wish you could live in a place like you do. Mais um pronome. Eu desejo, né, que eu pudesse, eu de novo, morar num lugar como você mora. You do. I'm getting very tired of moving all the time. Eu estou ficando muito cansada de me mudar o tempo todo. De novo, I. Então, você vê que o texto ela tá contando sobre ela, bastante eu. I. Aqui, novamente, I. 3 pronomes, né? Eu. Se repetindo 3 vezes, está falando sobre ela. I'm getting very tired of moving all the time. Estou cansada de mudar o tempo todo. But next year, my husband, Roger, will retire. Mas no próximo ano, my, pronome possessivo, meu marido, Roger, will retire. And we will hopefully stay in one place after that. E nós, olha aqui, pronome pessoal, ficaremos, né, num lugar, num único lugar, depois de tudo, finalmente, né, esperançosamente ficaremos em algum lugar, né, after that, depois de tudo isso, ou seja, de todas essas mudanças. Próximo parágrafo. I'm glad to hear that you're fine. Olha aqui de novo, I, pronome pessoal, eu estou feliz de ouvir que você, you're fine, você está bem. Right now, our teenager boys keep us very busy. Nesse momento, nossos meninos, adolescentes, teenage boys, keep us very busy, nos mantêm muito ocupados. What about you? E quanto a você? E você? How's your family doing? Como a sua família está indo? And your sister? E sua irmã? How are her children? Como estão os filhos dela? Dela quem? Da sister, da irmã, né? Pronome possessivo, filhos dela, dela quem? Da irmã. E aqui, ó, seu, sua irmã, sua família, né? Você, então, tá falando da outra pessoa. Finalizando a correspondência, a carta, ou isso aqui pode ser, de repente, um e-mail também, né? Take care and keep in touch. Se cuida e mantenha-se em contato.
love, né, amorosamente, com amor, Janet, ok? Então vocês puderam perceber que para a gente ter uma ideia do que esse texto falava, é claro que eu usei todo o meu conhecimento em língua inglesa, conhecia todas as palavras. Talvez com você não seja da mesma forma. Tem muitas palavras nesse texto que você não conhece. Mas se você já partir do pressuposto que você vai fazer uma prediction, ou seja, vai olhar para o texto e já não vai começar a procurar todas as palavras no dicionário, vai ver o formato do texto, ou seja, o layout do texto, já vai ver que é uma correspondência, isso já vai te dar uma segurança. Depois você vai nos cognatos, nas palavras que têm parecidas com a língua portuguesa e que tem o mesmo significado, você já tem várias palavras. E agora você já aprendeu também quais são os pronomes, tanto os pronomes pessoais como os pronomes possessivos. Então isso já vai te dar uma direção em como ler esse texto. Já não vai ser mais a mesma coisa, já não vai entrar, né, de sola traduzindo palavra por palavra, já não vai entrar de forma nervosa, lendo o texto de forma errada, porque quando a gente começa dessa maneira, querendo traduzir todas as palavras, a gente acaba fazendo uma tradução ao pé da letra, como a gente já viu em aulas anteriores, que não funciona, que não dá certo, que não vai nos ajudar em nada a ter a compreensão correta do que o texto tem para dizer. Então eu acredito que a partir de agora, com o conhecimento gramatical, somado às estratégias de leitura, vocês vão ter uma habilidade que antes vocês não possuíam, novas ferramentas para poderem traduzir textos, interpretarem textos em língua inglesa. Obrigada pela atenção de vocês, visitem o ambiente virtual, deem uma olhada nas atividades que a gente vai estar postando sobre pronomes, né? Continuem usando as estratégias de leitura, não fiquem limitados apenas no que a gente coloca no ambiente virtual, vocês podem ir além, procurar outras atividades, outros sites e, por favor, não desanimem, nós estamos na 6ª aula, então daqui a pouco o curso vai estar terminando, mas vocês podem dar continuidade a isso, não parem de estudar a língua inglesa. Até a próxima aula.